boa tarde a todos. Queria começar agradecendo, saudando todos, fazer uma saudação geral para a gente também não perder muito tempo e direto ao ponto. E vou fazer essa saudação direcionada, pedindo toda desculpa a todos os queridos amigos que estão na plateia, especificamente na pessoa do Dr. Gebran, que gentilmente me convidou para participar desse evento, e do Dr. Márcio Rocha. Eu quero dizer a vocês, meus amigos também, além de tudo, que vocês continuam sendo uma fonte de inspiração para nós. E por que eu digo isso? Eu digo porque eu não fui... eu tive como é que se diz, o prazer de ter, ainda que por curto período de tempo na minha vida, a experiência na advocacia criminal. E eu advogava na área criminal em Curitiba, no tempo que o Dr. Gebran era o juiz da primeira vara federal criminal, o Dr. Márcio da segunda vara federal criminal, eram as duas varas federais criminais que tinham em Curitiba. E eu pude ser testemunha, digamos assim, do protagonismo, e aqui fazendo também justiça ao Nivaldo, que era o substituto da primeira vara na época, e também ao Rodrigo, que era o substituto da segunda vara na época. Então, não era só essa dupla, esses 4 magistrados abnegados, competentíssimos, e, como todos conhecem, e nas suas atividades, me ensinaram naquela época que os processos que corriam na Justiça Federal não prescreviam mais. Foi a primeira lição que eu tive. Porque, digo a vocês, eu já falei isso pessoalmente a vocês, isso é mais uma explicação para o público que está me vendo. Aliás, volto a dizer, já falei em outras oportunidades, eu tenho um imenso orgulho de falar para os colegas e me sinto até um pouco acanhado em relação a isso, porque... Enfim, talvez esteja aqui só para colocar algumas coisas, porque vocês talvez saibam muito mais sobre o tema que me chamaram do que eu próprio. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu aprendi isso. E era uma afirmação muito corrente no escritório onde eu trabalhava, que dizia assim, isso é da Justiça Federal, isso aí vai prescrever. Vai prescrever. E depois, conversando com os amigos, eu conversei com o procurador da República, o Dr. João Galberto, e ele me disse que quando ele passou no concurso, ele acabou com um troço que tinha na Procuradoria da República, Regional da República, lá em Curitiba. Não, lá não era regional. Procuradoria da República de Curitiba, que tinha uma tal de uma sala da prescrição. Que diabo é essa sala da prescrição? É o seguinte, como os procuradores não tinham força de trabalho suficiente para cuidar de tudo, existia um critério um tanto quanto discricionário. Esse aqui joga lá na sala da prescrição, esse aqui a gente vai tocar. E, assim, a coisa era isso. Então, assim, quando a gente olha para o que está acontecendo no país hoje, a gente pensa assim, agora vai, as coisas estão indo, estamos dando um salto de qualidade nos instrumentos de combate a determinados crimes, lá vem um banho de água fria, eu vinha hoje lembrando que o Gebran coordenou o curso, o Márcio, o diretor da escola, e eu disse assim, pois olha aí, está vendo? Fiquei imaginando eles, que angariaram a ira de uma comunidade acadêmica, entre aspas, porque ousaram, naquele momento, acabar com uma coisa que era quase que um direito adquirido. Que é assim, se o processo está na Justiça Federal, ele vai prescrever. E, às vezes, angariavam a ira, inclusive praticando teses, ou seja, colocando em prática teses ousadas para a época, que eram a favor do réu, como, por exemplo, limpar os trilhos. Ou seja, vamos pegar isso aqui que está prescrito pela prescrição pela pena em concreto, vamos antecipar isso, está todo mundo vendo isso, e vamos tirar da frente disso aqui e vamos colocar para trabalhar, para funcionar o que é importante, o que ainda é possível. Era um absurdo. Lembra disso, E assim, hoje, veja, nós evoluímos muito. Se a gente for se colocar lá nos idos de... eu acho que eu estou falando aí de 1996, a gente evoluiu muito.
evoluiu muito. Claro que passamos por outros momentos em que, não, agora a coisa vai, não, agora a coisa não vai. Desde o primeiro político preso em rede nacional. Veja, não é por ser político, eu não acho isso legal, não, eu nem gosto disso. O problema não é esse. O problema é dizer assim, olha, aquilo que a gente imaginou que jamais viria uma vez na vida, e nós que temos um pouco mais de idade, tínhamos essa sensação de que o direito penal jamais funcionaria para alguém que tivesse um mínimo de poder. E aí, lógico, né, a reação veio, meu Deus, que absurdo, é espetaculoso, é isso, o cara está politicamente vinculado. Aí todas aquelas acusações, né, já caíram e, ó, claro, as decisões foram caindo nas instâncias superiores e tal. Né. Então, assim, o que nós estamos vendo, eu acho que é só mais um recuo nesse processo de avanço, pelo menos, não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu vejo assim mesmo, nesse processo que é um processo de avanço civilizatório, em que o direito penal ele vai ser efetivamente democrático. Tem muitas formas de democratizar o direito penal e o processual penal. Né? Muitas formas. Né? Eu acho que tem regras no Código de Processo Penal absurdas que precisam ser modificadas, inclusive para favorecer determinadas situações de defesa do réu, mas uma das formas de você democratizar o direito penal e o direito processual penal é fazendo ele valer para todos. Né? As estatísticas criminais, e aí é que eu digo, né, há uma série de ladrões de discurso, né? Gente sem caráter mesmo que faz isso. Dizer, não, porque estamos com as cadeias lotadas. Lotadas de quem? Está lotada de traficante. As cadeias estão lotadas de traficante, de pessoas que praticam delitos patrimoniais de rua. 50% dos homens presos no Brasil hoje são ou traficantes, ou ladrões, ou pessoas que praticaram roubo. Não estou dizendo que não devam estar lá, não é isso. As cadeias não estão lotadas, gente. Vamos parar com isso. As cadeias estão lotadas, enfim, tem muita gente na cadeia. E tem muito pouca gente fora da cadeia, muita gente fora da cadeia também. Então esse é um ponto. Então, às vezes a gente vê assim, não, agora vem um banho de água fria. Só para lembrar, né, e isso sempre, o ataque sempre vem em cima daquele que é um instrumento eficaz de combate. Vocês devem se lembrar que teve uma operação, não há muito tempo atrás, chamada Satyagraha. Né? Se você lembra da Operação Satyagraha hoje, poucos vão se lembrar quem era o investigado, qual foi o crime que foi cometido. Mas vocês vão lembrar que aquela operação foi uma operação onde se abusou no uso da algema, foi uma operação onde se abusou no uso das interceptações telefônicas. Foi a operação que gerou a súmula da algema, apressada, atabalhoada, sem caso nenhum julgado anteriormente, contra as regras da súmula vinculante. Vamos falar isso. Vamos dizer. Não é porque foi a Suprema Corte que fez que está certo, está errado. A súmula é ruim. A súmula é errada. E foi digamos assim, a operação que gerou uma série de resoluções do CNJ que, claro, em alguma medida regulamentou, em alguma medida melhorou o Instituto da Interceptação Telefônica, né? Mas fez uma propaganda negativa do Instituto, né? De certa forma coibiu o seu uso. É que a interceptação telefônica ela foi importante no combate a um determinado tipo de criminalidade até um certo ponto. Hoje em dia ninguém mais é idiota e fala no telefone. Ou seja, hoje, né, esses dias eu conversando com um delegado, alguém pediu uma interceptação telefônica, o delegado foi lá conversar comigo. Doutor, isso aí é instituto pré-histórico de investigação criminal? Para quê? O delegado contra alguém que tinha pedido ou sugerido, eu falei assim, olha, veja, enfim, não sei, está aí, está deferido, resolva, né, faça o que você tem que fazer. Mas, enfim, hoje, o Instituto, por natureza, não é, que fornece instrumentos de avanço no combate à criminalidade do colarinho branco, é a colaboração premiada. Não à toa, os mesmos personagens que bradavam contra a interceptação telefônica desmedida, contra, digamos assim, abusos. E não vou dizer que não teve, gente. Não é nada disso. Teve, claro que teve.
O problema é quando o que é o mínimo, o pouco, vira regra. E aí, a técnica de Goebbels, né, de repetir, às vezes, uma mentira 10.000 vezes, ela é eficaz. Ela é eficaz. Eu, de vez em quando, estou lá assistindo a sessão do Supremo, escuto algumas coisas, e eu já estou me convencendo. Veja, eu conheço o processo, eu sei que não é aquilo, mas eu já estou me convencendo que é, de tanto que eu ouço aquilo. Foi assim, isso aconteceu assim, aconteceu assado, aconteceu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, o que eu estou dizendo a vocês, assim, por um lado, pelo menos assim o que eu sinto, nós não podemos perder um pouco essa referência de que as coisas foram e voltaram, mas que se a gente for traçar um ponto na história digamos assim, da evolução, né, nós estamos hoje muito melhor do que já estivemos, né? Nós já tivemos decepções muito piores, né? Assim, a súmula da algema passou por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, né? Hoje você já tem pelo menos vozes que professam, né, digamos assim, uma outra ideologia. Vamos usar essa expressão porque não tem nada de ruim em ela, né? Muito bem. Então, eu, enfim, estou mencionando isso porque, claro, talvez fosse despiciando dizer, mas eu me lembro, assim, em relação ao tema que eu vou colocar, de dois fatos, e eu peço licença a vocês para contar. Não tem nada a ver com direito, né, mas em algum momento um link é possível. E outro é semi-jurídico. O semi-jurídico é assim, eu lembro quando fui ter aula de criminologia, o professor entrou na sala de aula e começou a falar de uma tal de cifras negras da criminalidade. Falou de Edwin Shooter, não sei o quê, e aí começou a dar exemplo. Disse, olha, vocês acham, né? Por quê? Porque estava justamente falando, né, de um certo período histórico em que o estudo das estatísticas da criminalidade virou uma espécie de fetiche. Então tudo era discutido estatisticamente, e ele dizia assim, olha, veja, isso aí foi colocado em xeque por conta das cifras negras da criminalidade. Vocês vejam, por exemplo, o que vocês acham? Que tem mais homicídio no mundo ou mais adultério no mundo? A pergunta que ele fez para a gente. Na época, eu sou do tempo que adultério era crime ainda, tá? Mas em março de 2005 deixou de ser. Então, e ele dizia assim, não, veja, é claro que tem muito mais adultério no mundo do que homicídio. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Só que assim, quando morre alguém, o corpo aparece. E o corpo vai para a estatística. E o que acontece com o adultério? É que geralmente quem presencia o adultério são as duas pessoas que, se contarem que praticaram este crime, provavelmente vão estar implicados os dois na persecução penal, eventualmente. Vão se complicar os dois. Então é óbvio que ninguém conta, né? De vez em quando alguém desconfia de um cônjuge, berra, relava um boletim de ocorrência, mas fica tudo aquilo no disque-me-disque, né? O que o Estado fez é a mesma coisa com a corrupção. Uma coisa com a corrupção. Quem paga vai para a cadeia, quem recebe vai para a cadeia. Isso é simples. E o Estado, uma hora, cansado de ser a última a saber, disse, olha, eu vou comprar um deles. E é isso mesmo, eu vou comprar um deles. Eu vou pagar. Nossa, que absurdo, né? Assim, aí vem primeiro as teses da inconstitucionalidade, porque é um agir antiético, e as coisas vão passando. Né? Assim, eu não estou menosprezando essas teses, e eu não estou, digamos assim, dizendo que o Instituto é mil maravilhas, que não precisa de um estudo, de um debate, como é que eu vou dizer, que não precisa de inúmeros aperfeiçoamentos, inclusive por conta daquilo que foi dito pelo Dr. Gerum, pelo Dr. Marlos, na palestra anterior, no sentido de conferir uma grande segurança jurídica àquele que decide colaborar. E por que eu estou dizendo isso? Assim, e aqui eu vou tocar num outro fato, que diz que não tem nada a ver de jurídico. Né? Vou aqui citar o meu filho. Meu filho hoje é estudante de Direito, estava conversando agora com um colega, dizendo que ele está animadíssimo com o primeiro ano de Direito, que para mim é uma surpresa. Uma das poucas pessoas que eu vi que se anima, cara, está estudando um monte, nossa, estou morrendo de orgulho, assim, ele estuda, tudo aquelas coisas lá que a gente
ouvia, quando estava na faculdade, não, deixa para o segundo ano aí que começa o direito mesmo. Mas ele não, ele acha que ele está tudo achando lindo. Mas eu não vou citar ele, o acadêmico de direito, né? Eu vou citar ele, o quase bebê de 2 anos de idade, que uma vez foi para a praia. E na praia ele foi lá e começou a comer assim, tipo em pezinho, andando, meio cambaleando, e começou a comer castanhas de caju de um pote que tinha lá, que a bisavó dele tinha colocado, aquelas coisas que a gente come na praia na época do verão, mas do Natal, que é horrível para o verão, né? E aí uma hora eu virei para minha esposa e falei, Luciana, o moleque já comeu aí o pote inteiro, vai ter uma diarreia dos infernos, olha a quantidade de castanha que ele comeu. Ela, não, deixa, daqui a pouco já que está acabando ali mesmo. Aí acabou, ele virou para mim e falou assim, pai, eu quero mais. Aí eu, ao invés de dizer não, né, pai besta, falei, não, dá mais do que, filho? Fingi que não sabia do que se tratava. Não, mais daquele. Eu falei, aquele o quê, filho? Aquele que eu estava comendo aqui. Eu falei, mas o pai não viu. Aí ele parou, olhou assim, pensou e disse, pai, eu quero um amendoim lua. E, cara, na hora eu falei assim, mas de onde esse moleque tirou esse troço? Né? E engraçado que no dia seguinte eu tinha uma aula para dar sobre natureza jurídica. Né? E eu cheguei e falei assim, cara, que diabo é essa história de que tudo que a gente vê de instituto novo, a gente tem que ir lá e categorizar, né? A gente tem que incluir aquela coisa numa categoria pretérita. Se a gente não inclui aquilo numa categoria pretérita, parece que a gente perde o rumo, o prumo. A gente é incapaz de ver uma coisa. A gente é capaz de ver um acordo de colaboração premiada como um acordo de colaboração premiada. A gente tem que dizer que é um negócio jurídico processual, que se submete a tais e tais regras, porque a gente tem que enquadrar aquilo numa categoria prévia, né? Que é o que a gente conhece, que é o que nos dá segurança, que é o que nos permite, digamos assim, teorizar e trabalhar em cima desse instituto. E foi o que aconteceu com o Instituto da Colaboração Premiada no Brasil, que é um instituto nascido dentro de um sistema e trazido para o nosso sistema. É concebido num sistema onde o Ministério Público tem amplo poder negocial, nem é Ministério Público, né? O Departamento de Justiça, enfim, lá todas as... Estivemos lá, né? Conhecemos um pouco daquilo. Tem amplo poder negocial, um sistema absurdamente adversarial, com afastamento completo, estrito entre Poder Judiciário e partes. Essas coisas que estão dizendo que aconteceu aí, que roubaram não sei o quê, isso seria um escândalo nos Estados Unidos. Isso aqui é o dia a dia. Vamos falar a verdade, gente. O procurador da República entra na tua sala e conversa contigo, o advogado entra, e vai você não reatender para ver. É assim. Lá é diferente. Lá o procurador, o advogado, o attorney, nós fizemos uma visita, vocês viram, vocês estavam lá, ele ficou embasbacado pela primeira vez em 20 anos, ele ia entrar no gabinete do juiz federal do primeiro grau. O equivalente é o procurador da República. Ele aproveitou o nosso gancho e foi ali meio que de peru. Lembram disso? Eu estou falando a verdade. O Marshall falou assim, eu estou indo embora, tal, acabou a tua apresentação. Ele disse, não, eu vou aproveitar para ver se eu entro no gabinete do juiz. Ele falou assim, mas como assim? Eu não vou perder essa oportunidade, vai embora, sai daqui, só eu. Vocês viram isso, vocês presenciaram isso. Então, assim, veja, num sistema como esse, em que coisas que são absolutamente diferentes da nossa prática e do nosso sistema, é que nós importamos esse instituto. E isso aí é mais ou menos aquele programa que foi feito para o Windows e que não funciona direito no Macintosh, entendeu? Porque uma hora vai dar pau. Né? Como é que resolve nos Estados Unidos esse problema do procurador da República que entra com uma ação civil pública e o outro que faz acordo e não... O chefe dele, você escuta aqui, ó, quem que vai para a rua? É você ou você? Tem um chefe lá em cima que manda. Só que o Ministério Público não tem chefe aqui. Tem a tal da autonomia funcional. E como é que fica? E o Ministério Público Estadual é diferente do federal, e o crime é não sei o quê. Claro que vai dar zebra. É evidente, e faz parte de tudo que é novo ser assim. Só que a estratégia qual é? É pegar isso, maximizar
Aí você alia isso a uma outra figura exótica, que é o que aconteceu na Satyagraha. Tem figura exótica em qualquer lugar, gente. Gente fazendo coisas, enfim. Né? Aí você puxa um exemplo daqui, um exemplo dali, e bate bumbo, e no plenário do Supremo, batendo bumbo, falando. Claro, assim, existe, então, me parece que um risco, digamos assim, em cima desse instituto. Né? E o principal risco, me parece, que esse instituto corre, é justamente o risco dele perder a segurança jurídica para o colaborador. Porque assim, ninguém vai chegar e dizer assim, vamos acabar com a colaboração, ela é ruim. Não é? Não. Isso é demais. A colaboração ela não pode acabar, ela precisa ser esvaziada. Ela precisa ser esvaziada ao ponto em que ela... E uma forma de você esvaziar é o quê? É você tirar a segurança de quem está colaborando. Porque ninguém vai colaborar se o Estado não der garantias de que aquilo que está sendo acertado vai ser cumprido. Ninguém vai fazer, ninguém é idiota. São só os ônus. Os bônus são incertos. Nós estamos só com os ônus. E eu tenho para mim que a virada disso começou quando o Supremo Tribunal Federal aceitou que a polícia era parte legítima para firmar acordo de colaboração. Porque, para mim, não há acordo com quem não tem o poder de dispor daquilo que está dispondo. A autoridade policial não pode dizer, olha, porque não tem. Então, o Supremo, então, decidiu uma coisa que é uma coisa meio estranha, porque ela diz assim, o Ministério Público, a polícia pode firmar acordo, mas não pode abrir, no acordo não pode abrir mão daquilo que é da atribuição do MP. Então, no final das contas, ficou assim, a polícia pode firmar um acordo no qual a autoridade policial se compromete a representar o juiz da diminuição da pena. De 1 a 3. Tem gente desesperada que não consegue fazer acordo com o MP, corre para a polícia. É melhor um acordo com a polícia do que... E agora sim, o que vai ter? É possível manter a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que é direito subjetivo do colaborador, se cumprir o acordo, acessar os benefícios ali previstos, se o acordo foi feito por um órgão que abriu mão de parcela do poder punitivo estatal. Acho que o doutor Três está preocupado agora. Que abriu mão de uma parcela do poder punitivo estatal, ou supostamente abriu ou não abriu, temos que ver o que vai acontecer. Então, esse foi o primeiro momento. Me parece que assim, esse foi um caminho que se palmilhou. Veja, não estou achando que tem um gênio do mal por trás disso articulando. O que eu estou dizendo assim, que é... A Gabriela olhando para mim com cara cheia, dizendo assim... Não, eu não acredito nisso, mas o que eu acredito é o seguinte, que são ondas ideológicas, não é? São ondas ideológicas que vão e vêm, né, e que acabam gerando efeitos, e às vezes até algumas pessoas não se tocam dos efeitos daquilo que estão fazendo. Eu acredito mesmo nisso, não estou... Porque assim, são... Não é? Então, é isso. A minha pergunta é possível manter a jurisprudência? Então, a polícia fez lá o acordo, o procurador não concordou e vai lá, mete bronca, pede e o juiz discorda. E aí? Ou seja, isso é um problema que enfim, o judiciário poderia ter contribuído para resolver, me parece que contribuiu para complicar e para diminuir, né, a atratividade do acordo, que é, digamos assim, me parece que é uma das formas indispensáveis para isso. E dentro dessa linha de diminuir a garantia, eu anotei aqui umas questões de ataque, né? Assim, os ataques não vêm só daí, né? Eles vêm também da questão do abuso, né? Assim, o abuso na celebração do acordo,
a utilização do acordo como instrumento, ou a utilização da prisão como instrumento de tortura para forçar acordo. Enfim, essa é uma acusação muito grave, muito complicada. Eu concordo com o Dr. Marlos. O acordo é uma forma de defesa. Você impedir o preso de fazer acordo significa dizer que ele tem menos direito de defesa do que quem está solto. Mas esse é um problema, né? O Supremo decidiu que o terceiro, já por 2 vezes, né, que o delatado não tem legitimidade para contestar o acordo. Existe, digamos assim, uma corrente já meio que se formando, dizendo que isso não pode ser assim, porque o delatado sofre os efeitos do acordo, supostamente, né, o que é contra a lei, inclusive. Né? Então, me parece que existe aí sim, né, uma série de movimentos, né, jurisprudenciais, né, que, se todos eles, digamos assim, acabarem se conformando e tendo, digamos assim, sucesso naquilo que se propõe, etc., etc., eu acho que simplesmente o acordo vai acabar. Ele não vai acabar do ponto de vista da sua conformação jurídica, mas ele vai acabar não sendo utilizado de fato, não é? Com os evidentes prejuízos que daí advém. E uma das questões que me parecem de suma importância em relação a essa movimentação, que me parece que no final das contas está voltada à retirada da segurança por parte do colaborador, é justamente a eleição de cláusulas, que impõem determinadas obrigações ao colaborador, enfim, e que ao fim e ao cabo, ou seja, sempre geram uma certa margem de discussão a respeito do cumprimento ou do descumprimento do acordo. Né? Então, assim, eu examinei alguns acordos na minha atividade profissional e não sei se a experiência de vocês é essa, mas assim, muitas delas não são cláusulas ilegais. Eu acho que no juízo de homologação, o magistrado, ao contrário dos exemplos citados pelo Gerum, que a gente sabe que tem, né, no Supremo tem essa divergência, né, eu concordo com o Gerum, ao contrário, eu acho que, ao contrário dos exemplos citados das decisões do Supremo, eu acho que o juízo homologatório é um juízo que se cinge à questão da legalidade da cláusula, né, do não confronto a uma disposição expressa de lei, e a questão da voluntariedade, enfim, aqueles elementos que estão lá expressamente descritos. Eu sei que há magistrados que têm uma visão, e aí me parece que é uma visão do seu próprio papel no processo penal. E essa visão que esses magistrados têm do seu papel no processo penal, obviamente que se traduzem para a postura que ele vai adotar quando estiver analisando, homologando ou não o acordo de colaboração premiada, ou avaliando ao final do processo se um daqueles objetivos legais foi atingido, todos sabem, né? Recuperação de parte do crime, de parte do proveito do crime, pelo menos, enfim, demonstração da estrutura da organização criminosa, enfim, tem todos aqueles requisitos lá. Há magistrados que têm como, digamos assim, noção, e eu falo assim, é como você se vê enquanto juiz criminal num processo criminal. Né? E essa é uma discussão antiga. Eu lembro na época da lista JUF, que um colega virou, estava indignado pelo fato do legislador ter retirado dele a possibilidade de perguntar para as testemunhas antes das partes, e tinha retirado dele a oportunidade de refazer a pergunta, né? Que é aquela história, o advogado, depois que o magistrado perguntava tudo, o advogado ia lá e perguntava assim, mas eu queria saber isso assim, 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 o juiz não gostava muito da pergunta, fazia uma pergunta diferente, e jogava no termo diferente, olha, dava briga, um monte de briga. E eu lembro que nessa coisa, que quando o legislador mudou, deixou, digamos assim, a colheita da prova mais à mão das partes, portanto, se inclinando para um sistema mais acusatório, mais adversarial,
né? Alguns colegas, eu lembro que isso gerou um debate na lista, então agora viramos juízes samambaias. Aí eu não entendi muito bem, porque samambaia é assim, aquele troço fica lá parado no teto, entendeu? Impassivo, vendo... Mas o sistema acusatório é isso. O juiz é quase uma samambaia. E eu sei que dói ter que, às vezes, abrir mão de uma parcela de poder. Porque, veja, se o sistema é mais inquisitorial, o juiz tem mais poder em suas mãos. Se o sistema é mais adversarial, o juiz tem menos poder em suas mãos. É menos poder para produzir prova, é menos poder para discordar do Ministério Público, e um sistema adversarial é um sistema que empodera o Ministério Público. É um sistema que empodera o Ministério Público. E tem que ser assim. E esse foi um instituto que vem desse sistema, e não é à toa que está escrito lá, alguém discordou, e eu discordo de quem discordou, que o juiz tinha que ter maior participação. Você não falou que tinha que ter mais participação? Eu discordo disso. Tem que ter participação zero. A gente tem que olhar e dizer assim, olha, eu acho, pelo menos, eu não daria esse benefício. Mas isso não é atribuição minha. Isso não é atribuição minha. Eu preciso dizer. Veja, é como eu vejo o papel do juiz no processo penal. Eu sou juiz criminal, exclusivamente criminal, desde 2006. Eu apliquei o 28 3 vezes na minha vida. Por que isso? Porque eu tenho uma visão do 28, que ela não é uma visão assim, eu discordo do que o Ministério Público fez, então eu aplico o 28. Se eu fosse Ministério Público, eu não faria isso, então eu aplico o 28. Eu parto do pressuposto que existem visões jurídicas diferentes que podem coexistir no sistema. E que aquela atribuição acusatória é a atribuição do Ministério Público. A atribuição de formar opinião delicti é a atribuição do Ministério Público. E que o 28 ele só é constitucional num sistema de acusatório de processo penal se ele for visto enquanto instrumento apenas, exclusivamente de controle de abusos. Então, assim, o Ministério Público expôs uma visão extravagante, aí eu meto a mão. Não, peraí. Aí não dá, isso aqui ninguém sustenta isso. Não é? Ou se for uma questão muito sensível, esses dias tinha lá uma questão que envolvia, enfim, uma questão de racismo, que eu achei assim, muito exagerado por parte do Ministério Público, e eu apliquei o 28, assim, talvez até fugindo um pouco da minha concepção. A mesma coisa quando o Ministério Público pede absolvição. Eu acho que essa não é a visão, eu condenaria ou não condenaria. Eu quero saber se esse pedido de absolvição é abusivo. Eu preciso aqui, nesse momento, agir fazendo um pouco o papel de checks and balances, entendeu? Ou seja, eu preciso controlar o poder que está ali do lado? Não, acho que não preciso. Tá. É como eu acho que deve ser o papel do juiz criminal. É uma visão, posso estar equivocado, eu sei que isso gera uma discussão muito grande, mas eu acho que é tão mais fácil lidar com esse instituto se nós entendermos que esse instituto ele foi criado num ambiente em que o papel do juiz é um papel mais de samambaia mesmo. É assim, usando essa alegoria que é ruim, é chata, mas enfim, é isso. Mas como é que eu vou deixar? Eu vi um colega assim, eu estou vendo ali, é o princípio da indisponibilidade do direito, do interesse público. Eu estou vendo que o Ministério Público está fazendo errado. Responsabilidade, gente. Você só não pode lidar com isso se você achar que esse papel é teu. Eu não dou carteirada em agente de posto do INSS porque o cara está deixando de entregar um benefício para alguém que merece. Ele faz o que ele tem que fazer lá, se vier para o judiciário depois, se for possível, eu vou lá, né? É assim. Então, no meu modo de ver, me parece, e isso decorre do quê? De uma estrutura de processo penal que era realmente inquisitória em sua origem, e um código que foi criado em cima disso, que coloca o juiz, claro que as sucessivas reformas atenuaram isso, mas que coloca o juiz como um coadjuvante da acusação.
Se você lê o Código de Processo Penal na sua versão original, não tem outra forma de você dizer, olha, aqui o juiz está colocado como coadjuvante da acusação. Várias situações. O próprio 28 é um resquício disso, de certa forma. Se houvesse uma outra forma de controle que não envolvesse o juiz, seria até como é que se diz, preferível. Mas voltando, em relação às cláusulas, né, essas cláusulas muito abertas, elas obviamente também colocam o colaborador numa situação de vulnerabilidade. Porque a depender do tipo da cláusula, tem que agir de boa fé durante todo... Opa! E aí, agora? Né? Assim, claro que na hora o cidadão vai fazer, ninguém pensa, né? Principalmente contrato. Meu professor de direito contratual foi o professor Fachin, né, o ministro. Ele dizia o seguinte, um contrato, ele é lindo, ele só se torna um problema quando ele vai para o judiciário. Porque antes dele está tudo ali, está tudo, né, certinho. Ele pode ser o pior contrato do mundo. Se as partes fizeram, acertaram, deu tudo certo, está tudo ótimo. O contrato só precisa ser bom quando está em discussão em juízo. Ele pode ser até um contrato de boca, de milhões. Se todo mundo cumpre a sua parte. E aqui um pouco essa lição ela é... Eu estou atrasado? 10 minutos. Nossa. E aqui um pouco essa lição vale para isso também. Só com a prática que você vai vendo, pô, mas essa cláusula aqui não dava. Essa cláusula aqui é um pouco abusiva. Essa aqui... E dentro dessa dinâmica de negociação, é óbvio que tem inúmeras coisas, né? Tem até o cara que não abre mão se não for com visto. Para ele, o visto é a coisa mais importante do mundo. Como é que você vai lidar com uma situação dessa? Mas aí está na autonomia das partes, entendeu? E quando você fala em autonomia das partes, o Ministério Público tem que ser autônomo também. Ah, bom, existem outros órgãos que podem interferir. Bom, mas aí é um problema de organização estatal. Aí eu concordo. Isso é um pouco fruto dessa dificuldade que a gente tem. Mas tem coisas que não são dificuldades legislativas, me parecem. São dificuldades mais de postura e mais de compreensão a respeito disso. O grande dilema, talvez, hoje, né, esse assunto está em debate, está na pauta do Supremo Tribunal Federal, eles vão ter que discutir isso. Enfim, não vou citar um caso, mas ele é um caso mais ou menos notório, que há uma acusação do Ministério Público em relação a 2 empresários que firmaram um acordo, enfim, que gerou uma confusão desgraçada. E existe uma acusação do próprio Ministério Público que pede a rescisão desse acordo por descumprimento. Bom, são 2 coisas que o Supremo vai ter que decidir naquele momento ali. Primeiro, se houve descumprimento ou não, né? Se ele disser que não houve, bola para frente, né? Agora, se ele disser que houve descumprimento, aí o Supremo vai ter que dizer, e aí eu estava ouvindo, fazer um parênteses, estava ouvindo uma palestra do ministro Neff, uma palestra não, uma entrevista dele no Conjúrio, ele disse assim, é uma pena que o Supremo ele tenha que decidir, né, que é o órgão que dá a última palavra, tem que decidir muitas questões relativas ao acordo de colaboração premiada, quase que fazendo o papel de um juiz de primeiro grau, em primeira mão, né? Quando o ideal seria que essas coisas fossem decididas nas cortes inferiores, fossem chegando lá com um debate acadêmico e jurisprudencial já maduro, e em cima do qual a Suprema Corte pudesse, então, dar a palavra final. Mas não é o que está acontecendo, por conta de tudo que aconteceu. Então, a chance de instabilidade na jurisprudência do Supremo é muito maior quando isso acontece. Né? Porque, não pensei nesse caso, eu não pensei nisso. Mas o fato é que o Supremo vai ter que decidir, eu imagino, em breve, o que acontece caso, efetivamente, esse caso mais rumoroso que está no pleno do Supremo, que a gente sabe. O que fazer caso fique definido, fique configurado o descumprimento de alguma cláusula contratual. Ou seja, e aí, meus caros, assim, não há regulamentação para isso. Né? A lei ela traz uma regulamentação para o caso da desistência do acordo antes de homologado. Né? Se as provas não podem ser usadas contra o colaborador, mas o Ministério Público fica com o poder de usar as provas e prosseguir. Mas em relação à hipótese de quebra do acordo, ou seja, da consideração, eu não vejo outra forma
que não, digamos assim, colocar daí o juiz no papel de protagonista para dizer se houve ou não colaboração e se há ou não condições, digamos assim, de, diante daquela colaboração, diante daquilo que o colaborador entregou, de ele obter algum tipo de benefício. Talvez não exatamente os benefícios estabelecidos, né? Porque, enfim, há a quebra do sinalagma, não é? Mas, trabalhando dentro da ideia da teoria do direito contratual, se houver, então, a entrega de uma parcela relevante daquilo que foi contratado, não é? O juiz ele vai, nesse caso, ter que quase que arbitrar essa espécie de conflito, mesmo que o Ministério Público proponha e queira que o colaborador fique sem absolutamente direito algum. E aí não tem muito o que fazer, me parece, senão analisar caso a caso, primeiro, qual foi o tipo de cláusula descumprida, qual foi o tipo da obrigação descumprida, e estabelecer um gradiente a respeito da gravidade que o comportamento do colaborador que descumpre o acordo levou ao processo. Se ele delatou gente absolutamente inocente, eu acho que isso tem um peso. Se ele simplesmente sonegou uma parcela da prova, ele tem que ser ouvido para saber por que sonegou. Enfim, e não vejo nem como possa ser possível, de antemão você estabelecer, digamos assim, ou um tudo ou nada, né? Dizer assim, olha, qualquer descumprimento de qualquer cláusula gera a perda absoluta dos direitos estabelecidos para o colaborador. Não perder absolutamente nada também não me parece que seja algo correto. Enfim, porque alguma sanção é preciso que haja, caso fique estipulado. E me parece, então, que o que vai acontecer nesse caso é que o que o acusado perde, o acusado colaborador perde, no momento em que ele descumpre uma obrigação do acordo, é que eu acho que ele perde o direito à sanção premial prevista no acordo. Especificamente aquela sanção premial que está prevista no acordo. Isso ele já não tem mais direito. Mas a gente não pode se esquecer que o acordo de colaboração premiada é uma das formas de colaboração. Não é a única. Talvez seja melhor para o colaborador, porque é a que mais garantias oferece, ainda mais depois da jurisprudência do Supremo, que, enfim, esperemos que ela se mantenha, essa pelo menos, né, que diz que aquilo que foi estabelecido no acordo é direito subjetivo do colaborador, desde que fique constatado que ele cumpriu com a sua parte no acordo. Mas, havendo descumprimento, não há outra solução senão colocar nas mãos do juiz, digamos assim, um arbitramento que vai envolver a gravidade do descumprimento, os prejuízos que o descumprimento levou ao processo e, por outro lado, a parte que o colaborador entregou, as informações que ele entregou, os elementos de prova que ele entregou e o benefício que adveio para o processo, para os processos que foram abertos em razão disso, e sopesando, portanto, tentando atribuir uma sanção premial que não seja exatamente a prevista no acordo, mas que não deixe de ser uma espécie de sanção premial, como uma forma também de garantir, digamos assim, uma parcela ao menos dos benefícios previstos no acordo. Acabou? Tudo bem. Então tá. Obrigado. Era isso. Obrigado.